falando em TDAH, isso é responsabilidade sua de regar. Não é, juro que não. Eu juro que Se não. regar, Ah, é verdade. O vídeo de hoje é sobre TDAH. Olá, pessoal, bora falar de TDAH? Todo mundo acha que tem, porque não consegue se concentrar, mas não é bem assim. Então, vem que a turma explica. Nós vamos falar agora mito ou verdade, Versão TDAH. Primeiro, um disclaimer aqui, tá? A gente não é médico, nem eu nem a Natália somos formados em medicina, nós somos especialistas em inclusão da diversidade aqui na turma do Giló. Então, se você acha que você tem TDAH, se você se identificar muito nesse vídeo, procura um diagnóstico médico, tá bom? Não vai sair por aí falando, não, porque eu tenho TDAH, porque a turma do Giló fez um vídeo. Não, gente, procura um diagnóstico médico, por favor, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu sou a Laura e eu tenho TDAH. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros. Eu tô usando um... Meu Deus, eu esqueci qual a cor do meu... Eu esqueci a cor do meu moletom. Roxo. Oi, eu sou a Laura e eu tenho TDAH. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros, meus cabelos estão presos em um meio rabo de cavalo e eu tô usando um moletom na cor roxa e dentro do meu moletom tem o símbolo do Yin Yang. Eu sou a Natália e eu também tenho TDAH. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros com mecha, uso óculos arredondados e as pontas do meu cabelo são levemente loiras. Eu visto uma blusa preta com uma camisa branca por baixo e as golas aparecendo. Tem o olho levemente rasgadinho. Então, pessoal, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico que afeta a capacidade das pessoas, principalmente no quesito de prestar atenção, controlar impulsos, os famosos pensamentos intrusivos e regular o nível de atividade. E é aí que entra a famosa hiperatividade. É mais comum na infância, mas também pode continuar na vida adulta, como nós. As pessoas com TDAH podem ter dificuldade em manter o foco em tarefas ou atividades, especialmente aquelas que são mais demoradas. Dificuldade em organizar outras atividades e tarefas, e é por isso que é importante sempre ser muito claro e objetivo na hora de passar instruções para nós. Porque também podemos ficar inquietas e termos dificuldades em permanecer sentadas por muito tempo. Inclusive, eu já quero levantar daqui e pegar água, mas tá tudo bem. Exato. Mas, especificamente em situações, se espera que a pessoa fique quieta, por exemplo, pessoas com TDAH podem tomar decisões de maneira impulsiva e, por isso, levantam e ficam inquietas. Mas, também, é importante falar que TDAH não é só isso. TDAH não é um monstro de 7 cabeças. E muitas pessoas que têm TDAH também têm algumas dificuldades sensoriais, têm sensibilidade a diferentes tipos de ambiente. Elas também podem se sentir superestimuladas por algumas situações. E elas também podem ter dificuldade em manter uma rotina ou dificuldade em ficar fora de uma rotina. Às vezes a gente tem esses dois extremos. Eu, por exemplo, eu não consigo me imaginar sem rotina. Eu ficaria extremamente maluca. Mas isso sempre varia de pessoa para pessoa. Por isso, uma das melhores coisas para quem tem TDAH é se autoconhecer. Entender quem é você, quais dificuldades você tem, como você se adapta em diferentes ambientes e o melhor de tudo, descobrir como o TDAH pode ser o seu superpoder, porque de fato, quando você aprende a lidar com ele, a conviver com ele, o TDAH pode se tornar um superpoder. Pessoas com TDAH tendem a ter mais atenção aos detalhes, elas são melhores em performar multitarefas, elas são mais criativas e empáticas, são intuitivas, energéticas, tudo isso depende da sua organização e de como você lida com o seu diagnóstico. Eu posso falar por experiência pessoal que ter TDAH se tornou meu superpoder. Depois de uma fase intensa de adaptação, hoje eu sei usar o TDAH ao meu favor. Bora desmentir algumas coisas então? Bora lá! Hiperfoco só acontece com pessoas autistas. Não! A gente não pode esquecer de falar sobre o hiperfoco em pessoas com TDAH. É super comum. Por mais que a gente tenha dificuldade em manter atenção em tarefas rotineiras muito comuns, muitas pessoas com essa condição, elas podem experimentar períodos de hiperfoco. Então, onde a gente é capaz de se concentrar intensivamente em algo que nos interessa, ou em alguma tarefa também. Alguma tarefa, ou em, obviamente, alguma demanda obrigatória, ou em alguma tarefa específica. Então, isso pode resultar em trabalho de alta qualidade. Então, por exemplo, nós aqui em diversos momentos temos o nosso momento
hiperfoco. Para vocês que trabalham com pessoas como nós, com TDAH, e para as pessoas com TDAH, é importante que vocês tracem algumas estratégias. Vocês dão, por exemplo, alguns sinais. Então, a gente sabe que o post-it rosa no computador ou no notebook significa o nosso hiperfoco. Exato. Isso é uma dica muito boa para quem está trabalhando na empresa. Pessoas com TDAH são muito grossas. Nem sempre, tá? Mentira, mais ou menos. Mas algumas pessoas com TDAH podem ter a tendência a falar muito ou interromper os outros. Mas isso não é porque a gente é grosso, gente. É porque o nosso cérebro, às vezes, ele funciona um pouquinho mais rápido que o de vocês. Ele vai muito rápido e a gente tem medo de esquecer o que a gente quer falar. Então, de verdade, tenha mais paciência com a gente. Eu juro que não é por mal. E a gente acaba atropelando uma fala da outra, isso é comum. Isso inclusive tá acontecendo nesse vídeo, mas tá tudo bem. TDAH só dá em crianças e tem a ver apenas com... Prestar atenção? Não, pelo amor de Deus. Claramente não. Eu e a Lau, por exemplo, somos duas adultas e muitas vezes a gente é atenciosa até demais. Você também pode ser diagnosticado com TDAH na vida adulta e como a gente, que já falou, não é só sobre prestar atenção ou não. Nós temos diversas dificuldades, por exemplo, em processar estímulos, em ficar muito tempo paradas, em manter uma conversa 100% focada, né? Em um assunto também. Por quê? Porque também nós somos muito empáticas, criativas e proativas, mas em algum momento isso pode se misturar. E aí a gente consegue fazer tarefas que demoram muitas vezes mais de 2 horas, né? Ou a gente consegue fazer em 30 minutos se a gente estiver com o nosso hiperfoco ligado. No hiperfoco, muitas vezes, a gente consegue fazer tarefas que pessoas que não têm TDAH, por exemplo, demorariam 2 horas para fazer, a gente faz em 30 minutos, mas isso também significa que a gente fica muito cansada depois de fazer isso, porque o nosso cérebro vai muito rápido. TDAH só se resolve com remédio. Olha, isso varia de caso a caso, tá? Então a melhor coisa pra você é, de fato, procurar um diagnóstico médico, conversar com seu médico, mas isso também vai muito do que a pessoa tá disposta a fazer. Eu já tomei remédio por muitos anos e eu, Laura, tá? Uma opinião pessoal, eu não me adaptei à experiência, eu me sentia muito anestesiada e como se eu não fosse eu, porque todas as vozes da minha cabeça desapareceram. Mas esse é o meu caso, pode ser que o remédio seja ideal pra você. Mas existem outras formas de você viver e conviver com o seu TDAH. No meu caso, por exemplo, eu sou muito organizada. Eu tenho agenda, planner, calendário, tudo. Eu anoto tudo que eu preciso fazer para não esquecer. E organização e planejamento é o que me ajuda a controlar a minha impulsividade e principalmente a minha ansiedade, que vem junto com o TDAH. Então, quando eu planejo as coisas, quando eu organizo as coisas, eu me sinto, de fato, muito melhor e consigo conviver melhor com o meu TDAH. No caso da Nath, por exemplo... eu faço várias coisas. Bom, tenho agenda, tenho um caderno, tenho 30 mil abas abertas no computador e cada vez que eu vou fazendo e resolvendo os problemas, ou as questões, ou enfim, tudo que eu tenho para fazer, eu vou fechando as abas. Então eu começo o dia com 5, 6, 7, no meio do dia eu tô com umas 30, mas no final do dia elas vão reduzindo. Outra coisa é colocar o despertador. Por quê? Porque se a gente entra no hiperfoco, a gente acaba perdendo os compromissos que a gente tem. A noção do tempo, a gente às vezes esquece até de almoçar. Esquece de almoçar, quando vai ver já passou o horário. Então isso é muito comum. Outra coisa que varia é o dia, né? Não é todo dia que se a gente dorme mal, se a gente dorme bem, se comeu bem, se não comeu, né? Se tem algum outro problema pessoal atrapalhando, tudo isso pode prejudicar. Uma das coisas mais importantes é a gente manter o foco, né? E a gente parar e falar, pera, vamos se organizar. Sim. Aqui a gente chama de tico e teco, porque muitas vezes o que uma consegue fazer e a outra não, numa conversa, numa troca, a gente consegue se ajustar. Dentro do ambiente de trabalho, pessoal, é importante que vocês estabeleçam pares de trabalho. Sim. Para que as pessoas possam te ajudar. Por exemplo, eu tenho a ajuda de toda a equipe aqui, cada pessoa específica, mas muitas coisas dependem só de mim, dentro da minha própria organização, dentro do meu próprio e-mail, dentro do meu próprio Excel, dentro das minhas 30 abas abertas, mas sempre estabelecendo a rotina. Então, isso são coisas que eu faço, além de alguns trabalhos de respiração que ajudam muito. E, em alguns momentos, a música, porque pessoas também com TDAH têm essa hipersensibilidade sensorial, né, e sonora, então às vezes quando tá muito barulho eu não tô conseguindo me concentrar, então eu coloco uma música. Uma dica também é batidas bineurais, eu vou pedir pra Bia, nossa querida editora, colocar aqui na tela. Batidas bineurais ajudam muito a se concentrar e a focar, e elas acalmam o cérebro também. E como a Nath falou, muitas vezes a gente com TDAH, pelo menos eu, quando começa a vir muita coisa pra fazer, eu vejo que vai ser um dia muito cheio, eu já acordo nervosa, já acordo com ansiedade. De fato, o que ajuda é a respiração. Tem vários tipos de respiração que você pode fazer, tem vários exercícios de respiração disponíveis aqui na internet, inclusive no YouTube,
em vários aplicativos de meditação também. Meditação guiada também, pra gente que se perde. Exato, pra gente que se perde funciona muito bem. Então, respira que vai dar tudo certo, tá? E não esquece de focar. Eu sei que TDAH é famoso porque a gente não consegue focar, não consegue ter atenção, mas de verdade, no fundo, a gente consegue sim, tá bom? É só se organizar. Se organizar, se planejar e principalmente se conhecer e ver o que funciona melhor pra você, porque esse aqui foi o meu caso e o caso da Nath. Pode ser que pra você colocar o despertador vai te dar um super susto, não vai funcionar em nada. Você precisa de uma outra maneira pra se organizar. Se conheça, peça ajuda e deixe que as pessoas te ajudem também. E esses foram alguns mitos sobre TDAH. Importante lembrar de novo que a gente aqui é especialista, a gente não é médico. Então, se você acha que você tem TDAH, se você se identificou nesse vídeo, procure um diagnóstico médico de um psiquiatra da sua confiança. E não se compare com outras pessoas com Habla TDAH. mesmo. Jamais. Cada um lida melhor da sua maneira como pode, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de funcionamento, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Um beijo. Tchau.